Nós estamos no nosso livro Faça Guerra contra o Pecado. Esse livro que está aqui foi escrito por mim nessa série, nessa campanha. Ainda tem alguns exemplares disponíveis. E exatamente esse versículo que nós falamos aqui: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Ou podemos traduzir carne por pecado. Crucificaram o pecado. Então nós estamos olhando aqui, fazendo uma análise, cada semana, 7 pecados. Ah, pastor, por que 7? Para ser didático, para tentar o tempo também não ficar muito apertado na pregação, se ficar muitos de uma vez, porque a semana tem 7 dias, então um por dia. E nós já falamos sobre todos esses pecados que estão na tela, semana 1, 2, 3 e 4. E nós estamos entrando já na reta final, já indo para os últimos dias da nossa leitura, da nossa campanha, para a semana 5. E já essa semana já vamos finalizando aí o nosso livro, mais um pouquinho já vamos finalizando o nosso livro. E eu quero falar hoje mais 7 pecados que estão na Bíblia, dando exemplos aqui, práticos, para a gente poder como vencer essa guerra espiritual. Vamos começar então hoje com ira, o texto de Gálatas 5, onde Paulo fala das obras da carne e os frutos do Espírito, e Paulo cita então a ira como uma obra da carne. O que é ira? Vou explicar assim uma forma didática, a diferença entre a irritação e a ira. Na escala da agressividade, começa-se com uma leve irritação, e aí pode se desenvolver para uma ira. Então, vamos ver aqui, nós estamos num trânsito caótico, naquele dia que a gente às vezes está estressado, uma irritação começa a aparecer em nós, falta de paciência, uma leve irritação, e ali para você ir para o segundo nível, a ira, que é o momento que você pratica uma ação de uma violência verbal, uma violência até mesmo física, um momento de descontrole. Isso pode acontecer com todos nós. Então você veja, por exemplo, no trânsito, às vezes brigas de trânsito, a gente vê notícias de pessoas que até mesmo perderam a vida, porque uma pessoa estava armada, fechou o outro, saiu do carro, discutiu. Então, é muito tênue a linha entre a irritação e a ira. Por isso que a gente tem que buscar sempre, logo pela manhã, tentar estar bem calmo, pedir a Deus a paciência, o domínio próprio, para a gente começar o nosso dia, bem tranquilo, porque a gente não sabe o que vai enfrentar. Eu já ouvi relatos de pessoas que brigaram em fila de supermercado, discutiram, saíram nas vias de fato, em supermercado. Então, isso é muito complexo, e ainda tem pessoas que parece que têm uma dificuldade ainda nessa área, dentro da teoria dos comportamentos, aquela pessoa chamada colérica, que é aquela pessoa que fica e se explode, bate na mesa, grita, perde a calma. Tem que tomar cuidado, porque às vezes pode causar um momento de descontrole, e às vezes vai ter que pagar diante da justiça a sua ação, Então tem que tomar muito cuidado com a ira. Tem um filme antigo chamado Um Dia de Fúria, que mostra que um homem está lá no trânsito, e mostra ele, eu acho que ele não tem ar-condicionado, ele começa a transpirar, aquele calor, o trânsito não anda, e ele começa a se estressar, e ele sai do carro, deixa o carro, começa a andar pela cidade, e ele entra numa loja do McDonald's,
ou uma loja de hamburgueria, eu não me lembro bem, e ali ele perde o controle. Ele chega faltando 2 minutos para fechar o horário das 9 horas, aí ele vai pedir o lanche, dá 9 horas, o atendente fala, fechou o pedido, não pode mais pedir. Ele olha no relógio e passou 5 segundos. Então, aquela coisa que vai irritando, vai aumentando aqui, ali. Ele vê a foto do lanche na placa, aquele lanchão, e quando o lanche chega é um lanchinho. E até que ele pega a arma, tira a arma e atira para si, e faz aquela confusão toda no restaurante. Um dia de fúria, né? A gente não sabe se a gente vai passar por isso em qualquer momento. Às vezes um momento que a gente perde o controle da própria família, na igreja, numa célula, né, no trânsito. Então a gente precisa de muita sabedoria, muita calma, porque a gente pode sair do controle e falar coisas que não devia, xingar, e aí você vai depois, a palavra já dita, não volta mais, né? Tiago 1,19, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O conselho bíblico é que a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que nós temos que procurar desenvolver o autocontrole, a calma, a paciência, cultivar. Eu acho que quanto mais a gente está perto de Deus, quanto mais a gente está perto do Espírito Santo, isso é uma coisa automática. A gente vai se parecendo mais com Jesus. E os frutos do Espírito vão aparecendo na nossa vida. A paciência, o amor. E quanto mais longe de Deus a gente está, mais essas obras da carne também vão se espinhando nos nossos corações. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com a ira, que às vezes é um pecado que pode aparecer em poucos segundos e nós fazermos loucuras devido à ira. Segundo pecado, glutonaria. Glutonaria refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer. Pode ser a comida ou também a outras situações do prazer. Mas vamos falar aqui hoje focado mais na comida. A gula é tratada como um pecado menos sério, né? É comum a gente ir num culto, sair do culto, ir num rodízio de pizza, todo mundo de terno, paletó, gravata, as irmãs com roupa de crente, e morrer até, comer até morrer. Acabou de sair do culto, e ainda falar assim, eu comi 30 pedaços, eu comi 20, eu tomei uma coca de 2 litros, exagero, aí chega a noite, não consegue dormir, começa a ter problema estomacal. Será que Deus quer isso de nós? Será que Deus não se preocupa com o nosso corpo? Ou só com a nossa alma? Só com as nossas orações? Será que Deus também não quer que nós o louvemos com o nosso corpo, com uma saúde? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da alimentação. Alguns exemplos práticos, né? A pessoa comer até passar mal, como eu disse, para que você comer tanto? Será que o seu corpo precisa disso? Será que não basta 3 pedaços, 2 de pizza? Precisa ser 20? Precisa ser 10? Ah não, porque é rodízio, pastor, eu paguei. A mentalidade, né, da avareza. Eu paguei, então vou quebrar a banca, vou quebrar
a loja, vou comer até dar prejuízo. Olha a mentalidade do avarento, né? Comer escondido ou em segredo. Pessoas assim que elas, quando estão sozinhas, elas exageram na comida. Por quê? Porque não tem alguém para dizer: ei, está comendo demais. Às vezes não tem a esposa, ou o esposo fala de novo, o filho. Então come escondido, em segredo, para evitar julgamentos. Isso é um sinal de gula. Fazer várias visitas à mesa de sobremesa. Será que não está bom você ir lá servir uma vez? Não, mas segunda, terceira, quarta. Será que o seu corpo precisa de tudo isso? Comer um pacote inteiro de salgadinhos ou doces de uma só vez, sabe, aquela coisa assim, enquanto não acabar, não para. Será que não é possível de fracionar em 3 dias? Não, tem que detonar, comer tudo, de uma só vez. Uma barra de chocolate, tem que ser a barra inteira. Então isso vai demonstrando uma falta de controle, né? Vai demonstrando que você não está conseguindo controlar o que é fome, né? E o que é compulsão. Poder pegar mais do que pode comer em um buffet, né? Quando você vai no buffet, aquele self-service, aí você então paga um self-service não, um buffet, paga um valor e come o quanto você quiser. Aí a pessoa abusa, ela vai lá, põe aquele prato, porque não vai pesar, então ela põe aquele prato, e aí ela não consegue, estraga. Aí a gente fala assim, minha mãe dizia assim, comer com o olho, né? Você come exageradamente, porque você vai passando aquele buffet, você vê isso, aquilo, vai pegando, quando você chega no final, você está com um pratão, e a hora que você vai comer, você não dá conta, e estraga. E tem até restaurante que cobra o desperdício, não sei se cobra, mas sempre tem aquela plaquinha, né? Ali vai falar, ó, se desperdiçar vai pagar. Talvez nem cobra, mas às vezes para deixar uma consciência nas pessoas que não é legal jogar fora, desperdiçar comida, né? Então, pessoal, não é errado comer, o errado é comer em excesso, o errado é comer sem freios. E olha, as consequências desse pecado, elas são bem específicas. Hoje, a maioria das nossas doenças hoje estão relacionadas à alimentação. Podemos citar aqui um infarto, uma hipertensão, uma diabetes, doenças que estão virando doenças do século, que está relacionada ao quê? À comida, ao desequilíbrio. E é interessante, a pessoa, ela exagera tanto que ela chega um momento que ela gera uma diabetes, gera um problema, que daí ela não pode comer mais. Aí ela se priva de tudo. Olha como que é ruim isso. Será que não é melhor você viver uma vida de equilíbrio, uma vida assim de respeito com o seu corpo, com sua saúde, e você sempre poder comer tudo, até você velhinho, você poder comer tudo, você chegar no aniversário, do seu aniversário de 90 anos, e falar assim, eu quero comer um pedaço de bolo, e você come, e você passa o resto da semana sem comer, entendeu? Você ter essa liberdade de poder comer algo que você quer, mas também não precisa comer todo dia, e também comer toda hora, comer coisas processadas, industrializadas, excesso de açúcar, de gordura, de sal. Você tem que pensar que isso é um tema também espiritual, porque se você não está bem de saúde, você já não vai querer vir ao culto, você não vai ter saúde para ir à célula, você não vai ter saúde para motivação, para ler a Bíblia. Então uma coisa, irmãos, vai puxando a outra, para desassociar. A gente gosta de desassociar, não, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal. Não, tudo é de Deus. O ato de você ir no médico é de Deus, o ato de você ir na academia é de Deus, o ato de você sentar numa mesa é de Deus, tudo é de Deus, e tudo se mistura. Então,
Pense no seu descontrole. Pense se você não consegue ter um equilíbrio. O seu corpo agradece, o futuro agradece. Chega daqui a 20, 30, 40 anos, para você ter uma disposição física, espiritual, para você poder ter saúde. Terceiro pecado, mentira. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a mentira é o quê? É o ato de você falsear, enganar, falar aquilo que não é a verdade. Tem o caso na Bíblia do Jardim do Éden, onde Deus falou assim para eles lá: comam livremente de todas as árvores, mas não comam da árvore do bem e do mal. Aí a serpente, ela vem e ela joga uma dúvida, ela fala assim: não foi bem isso, leia o texto depois, você vai ver. A serpente fala: não é bem isso que Deus disse. Ela começa a colocar dúvidas, enganos, mentiras, e ali contribuiu para a queda da humanidade, o pecado de Adão e Eva. Podemos citar também Ananias e Safira, que eles generosamente decidem vender uma propriedade e falam que vão doar a propriedade, só que a Bíblia fala que eles retêm o preço. Eles venderam, por exemplo, por 20 mil e falaram que venderam por 10. Eles mentiram e foram punidos. Então, vamos tomar cuidado com esse pecado da mentira. Alguns exemplos bem práticos, né? Assim, eu procuro dar alguns exemplos práticos para a gente ver que a coisa está no nosso dia a dia. Estou a caminho. Às vezes você nem saiu da sua casa ainda. Ainda você está tomando banho. E você fala para a pessoa assim: estou a caminho. Isso é mentira. É pequenas coisas que a gente tem que se policiar. Fala a verdade, falou: ainda eu vou me atrasar. Eu ainda estou tomando banho. Não precisa mentir, estou a caminho. Daí a pessoa fala: ele está a caminho, 10 minutos ele chega. Passa 30, você não chegou ainda. Eu te liguei, mas você não atendeu. Essa desculpa, né, para fingir, mentir, que tentou entrar em contato, mas na realidade a pessoa fala: mas não apareceu aqui para mim a sua ligação. Mas eu tentei te ligar. Mentira, você sabe que a pessoa mentiu. Essa aqui eu me lembro quando eu era criança, ainda tinha aquele telefone fixo em casa. Não sei quanto dessa época tinha um telefone fixo. Aí ligava alguém, né? Aí tocava o telefone, não era celular, então não aparecia. Tocava o telefone fixo, atendia: alô, eu quero falar com o fulano. Aí você falava assim: ô mãe, o fulano está aqui. A mãe falava: fala que eu não estou. Aí você dizia: a mãe falou que não está. Então são pequenas coisas, né, que a gente tem que tomar cuidado. E a gente procurar sempre ser verdadeiro, né, honesto com as pessoas, honesto no trabalho, como cristãos, nossa integridade, nosso caráter, né, nossa transparência, isso vai levando um bom testemunho de Cristo, por onde a gente passa. Se você vive ao contrário, você envergonha, porque fala assim: você é evangélico e faz isso. Tem pessoas hoje que falam assim: pastor, eu não contrato evangélico. Olha bem, tem pessoas que eu já ouvi, empresários que falam: eu não contrato evangélico. Então olha a vergonha do evangelho. Aquilo que deveria ser o exemplo, um padrão, uma alegria você ter um evangélico trabalhando na sua empresa, hoje está sendo motivo de chacota. Quarto, amargura. Efésios 4 diz: longe de vós toda amargura. O que é amargura? É guardar um ressentimento, guardar uma mágoa,
Às vezes você passou por uma decepção, uma injustiça, uma traição, alguém fez algo para você que te magoou, e você faz o quê? Guarda aquilo, você carrega aquilo. É interessante, Davi, quando Davi, no seu período do reinado com Saul, na realidade ainda servo de Saul, diz que Saul atacava flecha em Davi, e sabe o que Davi fazia? Davi desviava das flechas e continuava tocando a sua harpa, sabe? Davi, ele não estava nem aí para aquele coração rancoroso de Saul. Davi desviava e continuava, tipo assim, isso é ele. A gente tem que cuidar do nosso coração, e não cuidar do coração do outro. O que o outro pensa, o que o outro faz, pertence a ele, mas nós temos que evitar guardar essas coisas negativas, essas experiências ruins. Tem que jogar para o mar do esquecimento, tem que deixar no passado, tem que perdoar para você conseguir viver bem o seu presente. Hebreus 12: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que fala: cuidem. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer todo dia. Uma experiência negativa, uma decepção, uma mágoa. Então cuide, né? E fala, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E é interessante essa linguagem, brotando, né? Como se fosse um terreno, agricultura. E essa planta daninha, ela vem crescendo e vai contaminando o restante do plantio, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então você está amargurado, você vai lá e fala para alguém: eu estou amargurado com um irmão da minha célula. Eu vou lá e falo para o outro, falo: você viu o que a pessoa fez comigo? Ou seja, já são 2 que já estão contaminados. Aí esses 2 falam com o outro, aí já são 3. E a coisa vai contaminando, porque não está falando coisa boa, está falando coisa ruim, está falando que a pessoa fez algo ruim, que a pessoa maltratou, que a pessoa humilhou, e aquilo vai se contaminando, e vai aumentando a fofoca, os conflitos, as divisões. Cuidado para que você não seja uma ferramenta do diabo para contaminar outros com a sua própria amargura. Guardar mágoa é como beber um copo de veneno, esperando que a outra pessoa sofra as consequências. Aqui nós estamos falando da falta de perdão, né? A pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que guarda mágoa, raiva, ressentimento, ela vai guardando aquilo, e ela que está morrendo, ela que está sofrendo, ela que está perdendo o sono, ela que está ficando com depressão, e ela está achando que quanto mais raiva ela guardar, quanto mais amargura ela guardar, mais o outro é atingido. E não é assim. O outro está levando a vida dele. Talvez o outro não é a primeira vítima que ele faz. Talvez o outro não foi a primeira vez que ele foi grosseiro. Mas o importa é o que você faz com esse sentimento. Você vai ficar guardando no seu coração? Você vai ficar preso a esse sofrimento? Você vai deixar que esse veneno tome conta da sua alma, do seu corpo? Pessoal, eu não sei você, mas se você tem, hoje mesmo, você está passando por alguma experiência de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, eu incentivo você
a não guardar esse sentimento, porque quem sofre é você mesmo. Quem sofre é aquele que foi ferido. A pessoa começa a ter insônia, não consegue dormir, tem pesadelo. Ah não, eu vou viajar para ver se eu esqueço. Aí lá na viagem, lá no resort, a pessoa vai junto, no pensamento, no coração, a mágoa, o ódio, os pensamentos, obsessivamente ficam na sua cabeça. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa me magoou, a pessoa disse aquilo, e fica naquele rancor, naquela amargura, naquele ódio. Isso não é de Deus. A gente perdoa, não é porque a pessoa mereça o perdão, a gente perdoa porque a gente precisa cuidar da nossa própria saúde emocional. A gente perdoa, não é porque a gente é bonzinho, mas porque a gente é inteligente. Perdoar é um ato de inteligência emocional. E quem guarda a mágoa está adoecendo, está contaminando outros. Próximo, conversação torpe. Efésios 5 fala, nem conversação torpe. Talvez na sua linguagem tenha uma outra palavra, uma outro significado. O que é conversação torpe? É o famoso palavrão, uma fala vulgar, obscena, imprópria, palavras desnecessárias, é o palavrão, né, na nossa linguagem mais do dia a dia. Esses dias eu fui assistir um filme com a minha família. A gente tem Netflix em casa, tem vários streaming lá que a gente assina, outras plataformas, e a gente fica ali zapeando. Vamos assistir um filme hoje, estamos todo mundo em casa, eu, Abel, Samuel, aí vamos lá, passa um, passa outro. Aí apareceu lá um Bad Boys, né? Eu assisti esse filme já tem muitos anos atrás, Bad Boys, e apareceu de novo agora no streaming. Eu falei, esse filme é legal, né? Não é um filme vulgar, não é um filme de terror, é um filme, eu penso que dá para a gente assistir, porque a gente tem que ficar filtrando hoje, né, as coisas, né? Que não dá para você assistir qualquer coisa. Aí eu falei, acho que é legal o filme, não é um filme assim agressivo, violento, né? Apesar do nome Bad Boys, mas quem já assistiu sabe que é um filme bem antigo já, e ainda agora uma continuação, etc. Os caras já estão velhos. E aí eu achei que era de boa, mas gente, olha, eu coloquei no dublado o filme. Às vezes a gente assiste mais no legendado, mas estava com preguiça de ler aquele dia, vai no dublado mesmo. E tanto palavrão no filme, palavrão. Aí eu falei assim com a Bel, falei, Bel, tanto palavrão esse filme. A gente aqui em casa não tem esse costume. A gente aqui em casa zela por um ambiente espiritual, respeitoso, né? Meu filho nunca viu eu chamando um palavrão dentro da minha casa. Aí você põe um filme e só palavrão. Então hoje as coisas estão assim, meus irmãos. Hoje você quer fazer um passeio com a família, ir no cinema, para passear, sair de casa. Você chega lá, aqueles filmes nacionais, é só palavrão. É triste, muito triste a forma que as coisas estão indo. Você pega letra de música, letras, você está na academia, você começa a ouvir a letra, está falando palavrão na música, e as pessoas parecem que perderam, acham que isso é legal, acham que é normal. E o que a Bíblia diz sobre isso? Longe de vós essas coisas, e que não haja entre vocês nem conversação torpe, nem coisas inconvenientes, nem palavras vãs. Então a gente tem que buscar esse ambiente espiritual, porque é isso que o diabo quer, que a gente vá para as obras da carne. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou isso. Então imagine, se o seu coração, se a sua boca está falando palavrão, piadas, cuidado com piada, tá? Piada não é problema contar piada, mas tem piadas saudáveis e tem piadas vulgares. Há muito essa ideia de que
e difícil de largar. Vamos ler juntos essa frase? Falar palavrão é um costume fácil de pegar e difícil de largar. Por exemplo, um adolescente, nosso filho às vezes, você tem filho, criança, adolescente, começa a andar com um amiguinho que fala palavrão, ele começa a falar, pega, né? Pega. Ideias práticas. Primeiro, substitua por outras palavras, né? Então, aquilo que você vai falar o palavrão, de vez em você falar aquele palavrão, você fala, poxa, droga, né? Peça ajuda de amigos e familiares. Quando você escorregar, aí alguém fala, ô boca suja, tá vendo? Você falou lá na família, né? Ô boca suja, né? Põe esse apelido, né? Boca suja, né? Ô boca suja, a pessoa vai perceber que ela falou palavrão. Em último, defina um pequeno castigo. Então a família pode combinar assim: se alguém falar palavrão, o pai, a mãe, o filho, vai ter que pagar um Pix. Ah, eles gostaram, né? Então assim, quem falar palavrão tem que pagar o Pix. Você vai ver se a gente não para rapidinho de falar o palavrão, né? Um pequeno castigo. Então vamos zelar pela nossa linguagem. A gente é cristão, a gente é da IPI de Rondonópolis, né? O pastor Daniel é seu pastor, né? Então leve um bom testemunho no futebol, né? Lá no futebol, imagine, você está jogando bola, xinga. Você é um cristão, meu irmão. Dá um testemunho, vive uma vida digna do Evangelho, né? A gente aqui na igreja não tem esse negócio de roupa, de brinco, não, isso é uso e costume, mas o caráter, a integridade, a verdade, a postura, isso a gente exige dos membros da nossa igreja, uma postura cristã, né? Uma postura, integridade, verdade, honestidade, correto, não falar palavrão. A gente pede isso, que os membros levem esse bom testemunho de Cristo, que está na Bíblia. A Bíblia não fala, não usa roupa tal, não usa saia, não usa isso. Não, a Bíblia não fala disso. Mas aqui na palavra está mostrando que esteja longe de vocês essas coisas. Eu mostrei o versículo que está na palavra. Sexto, para a gente finalizar, egoístas. O que é egoístas, né? Está lá em Timóteo 3:1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. O que é egoísta, né? A pessoa só pensa em si mesma. A pessoa não pensa nos outros, só em si mesma. Vamos ver exemplos práticos aqui. Comer a última porção de comida sem perguntar. Você está naquela mesa da família, sentado, tem 5 pessoas ali fazendo a refeição. Aí a mãe, a avó, ela faz assim, aquela porção de bife, mas não sabe certinho quantos bife. Ela faz aquela porção assim, vamos fazer meio quilo de carne que dá. Aí cada um vai lá, pega a milanesa, né? Aquela mussarela em cima, tal. E vai cada um no seu prato. Aí fica sobrando um no centro, né? Será que não é justo você perguntar, ou oferecer, dizer, olha, alguém quer dividir comigo esse último pedaço? Posso pegar esse último pedaço? Isso aí é de você ser uma pessoa que não pensa só em si, mas às vezes, será que alguém na mesa também não está com vontade de continuar aquela refeição, ainda está com fome? Porque você tem que ficar com a última fatia. Então isso é pensar menos em você e pensar nos outros também. Às vezes as crianças que são criadas com um filho único, sozinhas, quando elas vão para a vida, elas sofrem muito, porque a vida cobra um preço. Então elas sempre tiveram tudo, mas quando elas vão na vida, elas vão ver que às vezes você precisa dividir também as coisas. Deixar tarefas domésticas para outra pessoa fazer. Será que é justo você lá de boa na lagoa, lá na Netflix, aí
a sua esposa lavando louça, tirando o lixo, lavando o banheiro, e sei lá, deitadão lá, no maior conforto. Isso é egoísmo. Não é justo você oferecer ajuda? Não é justo você dizer, olha, eu lavo a louça hoje? Não é justo você fazer alguma coisa, os filhos, ajudar, sobrecarregar alguém e os outros ficarem todos de boa em casa? Muitas vezes demonstram egoísmo no coração. Estar sempre no telefone, encontros familiares. Então ali no domingo, aquele almoço da família, está a avó, está o avô, está o tio, está todo mundo. De repente a pessoa fica ali no WhatsApp, fica ali no Instagram e não conversa com os demais, está no seu próprio mundo, está desconectado, só pensa em si mesmo. Hoje é um problema social o uso do celular, porque o uso do celular, ele é uma ferramenta importante, é uma ferramenta necessária, mas às vezes a gente está ficando todo o tempo nele, está exagerando, está perdendo o controle, está perdendo a interação social. Às vezes os adolescentes aqui vêm na igreja, crianças vêm na igreja aqui na célula, eu observo, de vez de eles estarem interagindo, a criança está no celular. Isso é um problema hoje. Claro, não sou contra o celular, mas tem que ter um momento, tem que ter um limite. Tem que saber que a hora da confraternização, do olho no olho, da troca do carinho, do respeito, da ajuda mútua. Aí claro, você vai pedir para lavar a louça, a criança não vai lavar, porque o celular consome toda a sua energia. Agora tira o celular dela, você vai ver se ela não ajuda mais em casa, porque ela fica no ócio, não tem o que fazer. Quarto, usar todo o banheiro ou banheiro por muito tempo quando os outros precisam. Uma casa que tem poucos banheiros, só tem um banheiro, aí na hora do culto, 6 horas, a pessoa vai tomar banho e fica meia hora no banho, aí fica toda a turma lá esperando o horário para tomar banho, para ir para o culto. Será que é justo? Você está pensando só em você. Você está pensando só no seu banho. E os outros que estão na fila? Quando a gente vai casar, quando a gente se casa, e você entra num relacionamento, você entra muito em conflito, porque aí você entra assim falando, eu vou casar para ser feliz, e o outro fala, eu vou casar para ser feliz, aí os dois acham que vai casar para ser feliz, e um quer que o outro faça o outro feliz. É a maior tragédia, porque cada um só pensa no seu umbigo. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, a gente casa para ajudar o outro, para apoiar o outro, para servir ao outro. E se os dois fizerem isso, é uma troca, é uma ajuda mútua. Agora, se cada um pensar só em si, não há casamento. Escolher, por último, programa de TV. Escolher programa de TV ou filme sempre sem consultar os outros. Então vamos lá, vamos assistir uma série aqui hoje, a família, sábado, à noite, vamos colocar um filme. Aí coloca um filme, aí alguém fala assim, esse eu não gosto. Tá, você não gosta, mas os outros gostam. Só você que tem que gostar? Só você tem que aceitar? Tem que haver uma espécie de acordo. Tem que haver uma renúncia. Então assim, combina assim, cada dia um escolhe. Então hoje você escolhe, amanhã eu escolho, e eu assisto a sua, você assiste a minha, e tentar esse acordo, para que a gente consiga estar em família. Gente, ser família é lutar contra o egoísmo. Ser casal é lutar contra o egoísmo. Serão os dois uma só carne. Vamos para o último assunto, ingratos. Está também na lista de Timóteo 3:2, ingratos. O que é ingrato? Se está muito calor, a gente reclama. Começa a chover, a gente reclama. Quem talvez a gente não sentiu aqui tendencioso a reclamar da chuva? Você pega a sua motinha, voltando para casa, e começa a chover. É difícil, né? Você fala assim, glória a Deus, aleluia. Mas você tem que lembrar que nós ficamos 140 dias
sem chuva. E agradecer pela chuva. É um exercício. Não reclame da chuva, é melhor chover. Nem que você chegue molhado, nem que você tome outro banho, nem que ponha a roupa no varal para secar. Agradeça e agradeça. O povo no deserto, quando eles saíram do deserto para a terra prometida, Deus fez muitos milagres, Deus mostrou várias vezes para eles, veio as pragas contra Faraó, e eles saíram sob forte mão de Deus, e foram tudo, mas ainda aquele povo reclamava, Moisés, não sei o que, sempre reclamando, murmurando. Sabe a diferença da reclamação e murmuração? Murmuração é quando você reclama em voz baixinha. Ai que frio, ai que calor. Isso é murmuração. É reclamar em voz baixinha. Como exercer a gratidão, para a gente encerrar? Agradecer ao acordar, né? Primeira coisa que você faz quando acordar, agradeça. Isso é forma de exercitar a gratidão. Você dormiu, você acordou, seus olhos se abriram. Agradecer em momentos difíceis, porque em vez de deixar-se levar pela tristeza, pela reclamação, pela murmuração, agradeça. Tem até uma história do cara que foi assaltado. Ele estava na faculdade, ele foi assaltado, e ele falou assim: não vou reclamar, eu só vou agradecer. Ele disse: agradecer por quê? Primeiro, ele disse: levaram o meu celular, mas não levaram a minha vida. Ele agradeceu. Segundo, ele disse: eu fui assaltado, não sou assaltante. Vou agradecer, porque eu tenho caráter. Então sempre há motivos para agradecer. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Roubou isso, mas minha saúde está intacta. Há sempre motivos para agradecer. Criar um hábito de louvor. Tem músicas, irmãos, que falam muito de agradecer. Tem aquela do Diante do Trono que fala assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante, agradeça, cante músicas de agradecimento. Celebrar aniversários. Tem gente que não gosta de celebrar aniversário, mas o aniversário é um dia para agradecer. Agradecer. Em último, fazer uma caminhada de gratidão. Você fazer aquela caminhada no final do dia, num lugar que tenha árvores, numa rua que você possa ver os pássaros, e ali você ver a beleza da glória de Deus todo dia se renovando sobre a natureza. Há motivos para agradecer. Vamos fazer a leitura dos 7 pecados dessa noite. O pessoal do louvor pode se preparar. Vamos lá. Iras, glutonarias, mentira, amargura, conversação torpe, egoístas, ingratos.